1 João, capítulo 2, a partir do verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscências dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com sua concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Glória a Deus. Abaixe a sua fronte. Vamos falar com Deus. Vamos pedir, através do seu Santo Espírito, que dons de conhecimento, dons de discernimento, conforme já foi orado aqui nessa noite, se revelam aqui. A palavra diz que quando o Senhor subiu, o Senhor levou cativo o cativeiro, e quando o Senhor desceu, o Senhor trouxe dons a todos os homens que já está esparramado na sua igreja. Portanto, Pai, que nós possamos usar desses dons nesta noite para prestar um culto de reverência e adoração a Ti, Senhor. É o que nós ansiamos, Senhor, é o que nós rogamos, Senhor, é o que nós oramos, Pai. Deus eterno, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, esclareça-nos, Pai, através do Seu Espírito Santo, como que nós devemos substituir os valores da nossa vida, Pai. Estamos apegados, Pai, a muitas coisas, Pai, mas nós sabemos, Pai, que são valores temporários. Nós queremos substituir todos esses valores, Pai, para valores eternos, Pai. Que Seu Espírito Santo tenha total liberdade para agir na mente, no coração, na alma de cada um aqui nesta noite, Pai. Não que o Senhor não tenha essa liberdade, nós estamos ratificando essa liberdade que o Senhor já tem, Pai, para que nós possamos sair daqui totalmente diferente da maneira que nós entramos. É o que nós oramos e te agradecemos no nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema: vontades que nos distanciam de Deus. Vontades que nos distanciam de Deus. Irmãos, se nós analisarmos toda as Sagradas Escrituras, toda a Bíblia, ela é repleta de histórias de pessoas que foram mártires, ou seja, foram sacrificadas por falar a verdade. Aquilo que nós temos como slogan aqui da nossa igreja, da qual nós temos compromisso com o Senhor da palavra, como também temos compromisso com a palavra do Senhor. Não que essa seja a igreja única, claro que não, nós sabemos que existe uma série de igrejas que tem compromisso com a palavra, mas a Bíblia nos mostra claramente que quando nós usamos da verdade, nós pagamos o preço. A considerar, as pessoas que ainda não estão preparadas para o alimento sólido, e sim para aquele leitinho, aquele leitinho espiritual. E nós sabemos que se nós ingerirmos leite a todos os instantes, nós não vamos segurar nem o nosso intestino. Você toma, ele sai mais rápido do que o alimento sólido. E o alimento sólido, ele vem exatamente para nos edificar, para nos fazer exatamente fortes nessa caminhada. Eu ainda há pouco escrevi no Face, uma frase onde que
semanalmente, quando nós participamos de um sermão, quando nós participamos de uma pregação, nós estamos sendo alimentados, porque é o alimento necessário para suprir a semana que nós vamos atravessar. E oportunamente a semana que nós vamos atravessar é uma semana que o mundo, principalmente o nosso país, está se preparando para uma grande festa da carne. Então, nós entendemos que esse Deus fala, e Ele já começou a falar, se colocando exatamente aqui como porteiro. Ele é a porta da igreja, e uma vez Ele sentado na porta da igreja, como Ele está, e as pessoas que estão dentro desse aprisco, dentro dessa igreja, dificilmente Ele vai permitir que elas saltem Ele, e fujam aí para esse mundão. Estamos vendo, irmãos, dia após dia, muitos crentes se afastando da igreja. E a palavra nos diz que nós devemos admoestar as pessoas que estão fora da igreja. Admoestar, eu já expliquei aqui diversas vezes, que é repreender com amor. Você ama o teu irmão, então repreenda ele. Você não deve fazer esse tipo de coisa. Você está fazendo algo que é contra você. Porque a palavra de Deus, ela foi feita para o nosso favor, para aplicarmos essa verdade ao nosso favor. Nessa caminhada que nós estamos aqui, nesse mundo como peregrinos, como passageiros, porque a nossa morada não é aqui. Não se turbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas. O mesmo autor que falou aqui, já na abertura desse culto, está falando aqui nesses versos que nós estamos estudando e que também fala em Apocalipse. No capítulo 3, do verso 15 e 16, ele vai dizer, ele escreve melhor através do Espírito Santo, que hoje inspira: eu sei o que você tem feito. Olha que afirmação. E quem está falando aqui é Jesus. João está escrevendo, mas é a fala do Senhor Jesus. Eu sei o que você tem feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra, mas porque não são nem frio nem quente, são apenas mornos, vou logo vomitá-los da minha boca. Eu já preguei aqui essa palavra, Jesus está se reportando exatamente àquela água que não era nem fria e nem quente, e que era difícil de digerir na cidade de Laodiceia. E ele está falando exatamente isso para mim e para você, que fica difícil ele digerir, fica difícil ele engolir essa situação da qual que você está caminhando. Você não é frio nem quente, você tem sido morno, você tem se afastado mais e mais e mais da minha verdade. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Libertará desse mundo que jaz no maligno, esse mundo, cheio de ofertas, cheio de atrações, cheio de despertar as nossas vontades, mas vontades essas que estão fazendo com que nós nos afastemos de Deus dia após dia. Toda a história da igreja, irmãos, se nós analisarmos o tempo todo do cristianismo, o caminhar da igreja primitiva até os nossos dias, quantas pessoas que se afastaram da fé, quantas pessoas que se apostataram, se afastaram de Deus. Nossa, eu fui naquela pregação, o pastor falou uma coisa que, me ofendeu. Amém, glória a Deus. Não que nós estamos aqui para ofender, nós estamos aqui para falar a verdade, porque a Bíblia é verdade. Pela verdade, Cristo foi crucificado. Cristo, por pronunciar a palavra de Deus, a verdade, ele foi levado à cruz.
Pela verdade, João Batista, a cabeça dele foi servida numa bandeja. Pela verdade, Isaías foi cerrado ao meio. Tiago foi transpassado por falar a verdade. E às vezes um pastor fala uma verdade e no outro culto ele não vê mais aquela ovelhinha. Mas o que eu posso fazer diante de todos esses exemplos que o Senhor já nos dá? Que quando a gente fala a verdade, como diz a palavra, é como se fosse uma lâmina entrando da pessoa e separando exatamente o que é bom e o que é ruim nela. E a Bíblia nos assevera, a Bíblia nos exorta, a Bíblia nos mostra isso a todos os instantes. Glória a Deus. E essa igreja nunca fugiu da verdade e nunca fugirá da verdade, até que nós preguemos aqui só com cadeira. Mas nós sabemos que Jesus está nessa igreja, porque como diz a palavra, Ele está passeando na igreja. Ainda que quando eu brinco com vocês, se vocês fazerem assim, você vai até tocar Ele. E Ele já está tocando aqui. Ele já está manifesto aqui nesse lugar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu sempre menciono aqui que nós não podemos se afastar da casa de Deus. O importante é nós entendermos que Deus não se afasta de nós, é nós que nos afastemos dele. E às vezes a gente se afasta de Deus, a gente se acha indigno de ir na casa de Deus pela vida que a gente está levando. Conforme Davi, né? Davi, num determinado momento, ele começou a se afastar de Deus, até que de repente ele teve o confronto, como tantos outros personagens. Eu sempre falo para vocês através do meu testemunho de vida, ou seja, pela vida em trevas que eu tive no passado, eu particularmente, sou uma pessoa que não posso sair da casa do Senhor. Se dentro da casa de Deus eu sou tentado, que dirá lá fora? Amém, irmãos? Ou é só eu? E eu escrevi exatamente isso, né? A cada sermão, a cada discurso pronunciado, nós estamos aqui recebendo o pão, esse alimento necessário para atravessarmos esta semana em especial. Toda a história do cristianismo mostra o grande esfriamento gerado na vida do crente com o passar dos anos. Ou seja, do primeiro amor à apostasia total. Isso a Bíblia já nos chama a atenção, ela já nos alerta para esses dias. Ela trata esses dias como os dias maus. Por isso que nós temos que estar revestidos com a armadura de Deus a todos os instantes para essa caminhada, porque nós estamos numa guerra. Ontem ainda, dando o curso do batismo, eu falava que realmente nós estamos numa guerra espiritual. Nós não estamos vendo isso aqui, esse vão aqui, mas ele está povoado. Está existindo uma guerra aqui, e a Bíblia mostra isso claramente. Quando Daniel orou, né, e em um determinado momento ele voltou na oração para com Deus, e Deus falou. A partir do momento que você abriu a boca, você nem precisou abrir a boca, porque a palavra diz que nós não precisamos nem abrir a boca para fazer a oração, que Deus já sabe que nós vamos pedir. Eu já encaminhei exatamente a sua resposta, mas faz 21 dias que o anjo está guerreando a teu favor. É assim que acontece, irmãos. Nós vivemos num mundo físico e num mundo metafísico. Vocês queiram crer nisso ou não, mas essa é a pura verdade. O metafísico é aquilo que nós não estamos vendo, mas é um mundo que nos induz, é um mundo que nos conduz, é um mundo que nos tenta, como também é um mundo que nos protege. Glória a Deus. Entre as hostes do mal, como também as hostes do bem. Glória a Deus. Hostes são anjos. Muitos hoje acham que tem Jesus e não precisam mais de igreja. Você já deixou de ir na casa de um parente que você gosta? O que
acontece? Não fica um relacionamento estranho? Hein? Ele vive te convidando, né? Não vou mais falar mais nada, que não vem mesmo. Mas glória a Deus, esse Deus insiste conosco. Esse Deus não dormita. Essa palavra significa que Ele não cochila, né? Ele quer exatamente que estejamos na casa dEle a todos os instantes para aprender dEle. Como o salmista diz, a gente tem que ambicionar, né? Querer ser que nem o pardal que fez um ninho próximo do altar, para não sair nunca da casa de Deus. Porque aqui nós vamos receber o alimento necessário. E esse alimento, irmãos, ele é renovado dia a dia, semana a semana, para que nós possamos ter a sustância necessária para atravessar os percalços, para atravessar as aflições que nós vamos encontrar nesse mundo. A provação é de Deus. A tribulação é de Deus. A tentação não é de Deus. O grande rei Salomão, no seu livro de Eclesiastes, que é um livro poético, que é um livro onde ele faz diversas poesias, tanto no Provérbios quanto no Eclesiastes, que a ele é dada a autoria desses versos. Ele diz: vaidades de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. No hebraico, irmãos, a palavra vaidade, ela significa como vapor. Ela tem a tradução que é como se fosse algo vazio, algo fútil. Ou seja, algo que tende a desaparecer com o tempo. Essa é a tradução de vaidade. Um livro que vocês até sabem o título, né, que eu falo ele aqui constantemente, que é o meu livro de cabeceira, tão quanto é a Bíblia. Tomás de Kempis, um livro do século XV, onde ele escreve a imitação de Cristo. Ele escreve: vaidade das vaidades, é tudo vaidade, senão amar a Deus e só a Ele servir. A soberana sabedoria é esta: pelo desprezo do mundo, aproxime-se ao reino dos céus. Vaidade é, pois, buscar riquezas perecedoras e confiar nelas. Vaidade é também ambicionar honras e desejar posição elevada. Vaidade é seguir os apetites da carne e desejar aquilo para que depois serás gravemente castigado. Quantas coisas a gente ambicionou na carne que a gente tem a consequência disso até hoje na nossa vida. Vaidade é desejar vida longa e, entretanto, descuidar-se de que seja boa. Vaidade é só entender a vida presente sem providenciar para a futura. Vaidade é amar o que passa tão rapidamente e não buscar depressa a felicidade que sempre dura. Amém? O contexto, o que se passa aqui? Porque João está exatamente fazendo essa pregação. Como nós vimos aqui na primeira parte, olha como a palavra ela tem exatamente, não é, a mão do Senhor. Já falei aqui inúmeras vezes, não tem combinação, eu não faço questão nenhuma de saber quem vai fazer a abertura, o que ele vai trazer, porque eu sei que realmente tem comprometimento com a palavra, né? Porque se não tiver, vai fazer uma vez, na segunda não faz mais, se não for a palavra de Deus. Vai vendo como Deus está nesse negócio, falando exatamente para nós nessa noite, porque basicamente o que foi trazido na abertura é a sequência. Foi mostrado para nós que anticristos já estão aí povoando as igrejas.
Muitos. E a palavra diz isso. É só olharmos para o verso 18 desse que nós estamos lendo aqui, estudando aqui nessa noite, que nós vamos ver exatamente o João alertando para esse tipo de coisa. E o contexto aqui é que muitas heresias, ensinos distorcidos sobre Jesus, não diferente dos nossos dias, estavam entrando na igreja do primeiro século. Ele alertava exatamente para isso, a Bíblia já alerta exatamente para esse tipo de coisa. O apóstolo João, ele escreve esta epístola no surgimento de uma seita chamada gnóstica. Gnosticismo origina da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Quantas pessoas que estão aí hoje pregando o conhecimento através, no púlpito, atrás de púlpito, sendo um coach, trazendo para as pessoas autoajuda, mas não a palavra de Deus. Olha que é as Sagradas Escrituras, como ela nos alerta para esses acontecimentos que estão aí. A todos os instantes nós estamos vendo essas heresias, estamos vendo essas barbaridades, porque já fomos alertados para isso. Os gnósticos, eles consideravam cristãos, mas eles eles diziam que tinham um maior conhecimento do que os apóstolos. É o que eu sempre chamo a atenção, quantos teólogos hoje, criando uma nova Bíblia para a internet, para as pessoas que estão aí, achando que, curtindo e compartilhando uma palavra que, sem conhecer, está fazendo a obra, está fazendo a vontade de Deus. Muita gente criando o quinto evangelho. São 4 existentes na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas tem aquele que o cara está criando para ele, que é o evangelho permissivo. Tudo eu posso fazer. Deus é bonzinho, Deus é amor. Deus não está olhando para esse tipo de coisa que eu estou fazendo. O gnóstico, ele apresentava um dualismo, ou seja, corpo e do espírito, do bem e do mal. Eu quero explicar isso para vocês com calma. Ele acreditava, ele pregava que a matéria era maligna, ou seja, isso aqui é maligno. Se a minha carne é maligna, eles estavam passando para a igreja, naquele momento, que Jesus, o homem, não podia ser Deus. Estão entendendo aonde que vai entrando as distorções? Jesus, ele não tinha um corpo físico, apenas aparecia ter. Ou seja, Jesus é espírito, Jesus nunca foi carne. Irmãos, se ele não foi carne, se ele veio para a cruz como um espírito, que dor que ele sofreu? Se é pelas suas pisaduras, se é pelas suas feridas que nós somos sarados, qual foi o sofrimento de Cristo? As pessoas, nos dias de João, que ele está pregando para essa igreja, como também para nós nessa noite, tem distorcido demais a palavra de Deus. As pessoas estão fazendo uma ministração, um sermão para agradar crente. Só que está levando esse povo todo para o inferno e eles não estão se dando conta. Está se pregando tudo aí fora, mas o que não tem se pregado é a verdadeira palavra do Senhor. Eu pego um texto bíblico, eu vou fazer uma chantagem aqui emocional com você, para que você dê o melhor seu financeiro. Deus não quer o seu financeiro, Deus quer o seu coração. Porque com o seu coração, Ele vai entender que você vai ser um participante da obra.
Dízimo para você não vai ser uma regra, vai ser uma condição, um princípio que você vai aceitar, porque você confia no Deus da palavra, e não porque, não é? Foi feita uma comparação. Olha, se você me der X, eu te devolvo X mais Y mais Z elevado ao cúbico, né? E não é nada disso, não é nada disso. João, ele faz um alerta à igreja mostrando que os gnósticos não são cristãos verdadeiros. É isso que está exatamente se passando aqui, quando ele revela esses versos. Não possuem característica de um autêntico filho de Deus. João enfatiza que o indivíduo é ou não um filho de Deus. Não tem meio termo. É o que Jesus vai dizer com relação a esse crente: ou você é frio ou você é quente. Eu não posso te aceitar numa condição de morno. Você é indigesto para mim. Assim como a água de Laodiceia, que eu não conseguia tomar, eu também não consigo conceber seu posicionamento, ou é ou não é. O comportamento do crente é que irá revelar se ele é ou não filho de Deus. Aquilo que eu sempre falo para vocês: cuide do testemunho de vocês. Deus espera exatamente que vocês sejam a igreja lá fora. A palavra eclésia no grego significa chamado para fora. Então é lá fora que você tem que ser essa igreja. Você recebe essa palavra, não é? De graça lhe foi dado, e de graça você tem que passar essa palavra para as pessoas. E não é pregando necessariamente, mas sim através da tua atitude, do teu comportamento. Muitas pessoas vão olhar para você e falar: pô, mas como essa pessoa é diferente daquela que eu conhecia? Antes eu via essa pessoa cheia de ansiedade, cheia de preocupação, hoje ela vem me dar conselho. O que está vendo com essa pessoa? Essa pessoa está conhecendo a verdade, essa pessoa está conhecendo a Cristo Jesus, essa pessoa está olhando para as dificuldades dela, mas ao mesmo tempo olhando para a cruz, porque quando eu olho para a cruz, eu vejo todo o sofrimento de Cristo. O meu sofrimento significa absolutamente nada diante dos percalços que eu estou passando nessa vida. Ela vai entender, não é, que até uma doença física, a cura de uma doença física não é o melhor milagre para a vida dela. O melhor milagre para a vida dela, o melhor e o maior milagre para a vida dela é a conversão verdadeira, é a salvação. Porque aqui nós somos peregrinos, aqui nós somos passageiros, nós estamos de passagem nesse lugar. E a vida eterna, irmãos, já começou na nossa vida. O reino celestial já se faz sinalizado para nós. Porque em tempo que nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós já estamos pisando no reino celestial, ou não? Isso aqui é céu. Se você está fazendo a vontade de Deus, você está pisando no céu. Se você está dentro da tua casa fazendo a vontade de Deus, você está pisando no céu. Se você está no teu trabalho fazendo a vontade de Deus, você está pisando no céu. Você está vivendo esse reino espiritual, esse reino celestial, porque as pessoas começam a ver o teu comportamento, a tua mudança de hábito, e vão querer te imitar. No que Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, porque não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E esse Cristo é revelado em mim através das minhas atitudes, não da minha pregação. Está cheio de gente aí fora pregando, mas não vivendo o que prega. Amém, irmãos? Luz ou trevas, amor ou ódio, verdade ou mentira, morte ou vida, Deus ou diabo, cristão ou não cristão. E esse é o comportamento que vai ser revelado em cada um de nós aí fora, não é? Aqui dentro, oh glória, se cair um raio aqui, está todo mundo no céu, nesse momento. Amém? Está todo mundo santo. Nós estamos orando, nós estamos na presença do Senhor, tal. E daqui 10 minutos?
Como é que vai ser? Quem é você quando ninguém está te vendo? João, ele exorta os cristãos daquela época, como também a nós nessa noite, para os privilégios que já temos através de Jesus. Deus já perdoou os nossos pecados, irmãos. Já conhecemos aquele que é a única verdade. Jesus, Jesus, Jesus. É por meio dele é que já temos a vitória espiritual. Glória a Deus. Quando estudamos essa mensagem de João à igreja, percebemos que temos 3 inimigos fortes para combater: o mundo, a carne e o diabo. O apóstolo João, nesses versos, revela algumas advertências para o verdadeiro crente que busca o que é seguro e certo para toda a eternidade. Primeira advertência: o cristão deve amar a Deus e a seus irmãos, mas não deve amar o mundo. Verso 15: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo, irmãos, que João está se referindo aqui não é o universo, não é o cosmos. O mundo aqui é o que nós entronizamos. O mundo, não é? É aquele que, de repente, eu estou buscando formosura, eu estou buscando poder, eu estou buscando popularidade. É isso que o mundo, ele nos oferece. Ele nos oferece uma condição de destaque para que realmente sejamos diferentes dos outros. E Deus, ele nos quer cada vez mais iguais a Ele. O mundo aqui se revela em materialismo, individualismo, hedonismo, que é a cultura do prazer, o hedonismo. Pessoas vão fazendo as suas escolhas e elas passam, não é, a levantar altares para elas mesmas, não é? Ela passa a ser Deus dela mesma. Parece um absurdo o que eu estou falando, mas analise. E não analise só o comportamento do vizinho, analise o seu também. Quantas vezes você deixou esse Deus em segundo lugar na tua vida? Quantas vezes você levantou o altar para você mesmo e não adorou esse Deus em espírito e em verdade? Quantas? O mundo aqui se refere a um sistema que habita dentro de mim. O mundo que está na escuridão, operado pelo diabo. O mundo que está em nosso interior. A própria palavra diz que é dentro do interior do homem que vêm as piores coisas. É do interior do homem que brotam as piores coisas. Eu já falei, não é? E é só você analisar. Você está sozinho, está lá no seu ambiente, ou em algum lugar, dirigindo, sei lá, está só. Não está conversando com ninguém, mas aqui dentro, você pode até estar matando uma pessoa no seu pensamento. Está matando? Ou é só? Lembra que eu falei de 2 mundos que nós vivemos? O físico e o metafísico. Esse metafísico, essa coisa que nós começamos a planejar aqui dentro, ela pode trazer bênção ou maldição para a nossa vida. Por isso que a palavra diz, né, se você olhar uma coisa e colocar aquela coisa no teu coração, você já está pecando. Porque você viu uma cena, às vezes você está assistindo um filme, quietinha, comendo pipoca, caneca do Palmeiras. Você vê uma cena, você imagina aquilo,
né? A hora que você vê, você já está participando daquele filme. E se bobear, até deitado com o artista ou com a artista principal. No seu desejo, no seu interesse. Esse é o mundo que habita dentro de nós. Esse é o mundo que habita dentro de nós. Deus nos esquadrinha por inteiro. Ele sabe exatamente do nosso caminhar, do nosso descansar, do nosso deitar, do nosso levantar. Salmo 139, Ele é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele ama toda a raça humana. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que é a prova maior de amor desse Deus para conosco? Ele deu Jesus. Jesus veio a esse mundo para sofrer por nós, para ser maltratado, sofrer escárnio, chibatadas, coroa de espinho. Ontem ainda nós passamos um vídeo aqui mostrando o sofrimento de Jesus narrado pelo um médico neurologista que entende de dor. Eu confesso que eu já vi esse filme mais de 20, 30, sei lá quantas vezes, porque eu já ministrei muitas aulas, muito curso utilizando, já pregação utilizando daquele vídeo. Eu não consigo ver ele inteiro, se não choro, senão eu não consigo ver, eu choro. Por isso que nós temos que fazer a memória de Cristo Jesus a todos os instantes da nossa vida. É morrendo com a nossa vontade que nós estamos ressuscitando com a vontade de Deus. Eu acho que essa é a colocação que eu mais faço nesse púlpito. Em tempo que nós morremos com a nossa vontade, nós estamos ressuscitando com a vontade de Deus. E é ela que vai prevalecer na nossa vida. É ela que tem que ser contada na nossa vida, irmãos. João, ele adverte a todos para que não se deixe ser levado pelo sistema organizado sob o domínio de Satanás. Onde que ele vai dizer em Mateus, no capítulo 6, verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O mundo pecaminoso é completamente o oposto do nosso Deus e Pai. Falsos valores, falsas maneiras de viver, falsos deuses. Eu tenho adotado isso na minha vida. Com essa coisinha aqui, hoje, que isso é um perigo. Se não saber usar, é uma arma pior do que revólver. Porque ela vai te matar e te matar eternamente. Aqui dentro tem pessoas prestando culto a Astarote, culto a Baal, culto de orgia. Está separando família isso aqui. Está separando relacionamento isso aqui. E principalmente, tirando o teu tempo de conhecer a palavra de Deus. Você já se deu conta de quantas horas que você fica com isso aqui na mão? E quantas horas você tem dele se dedicado para ler a Bíblia Sagrada, que é a voz de Deus? Amém, irmãos? Segunda advertência. Há no mundo 3 armadilhas para agarrar os cristãos.
Conforme diz a palavra, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A concupiscências, o desejo, a cobiça da carne. Não há nada de errado em comer, beber, dormir, gerar filhos. Mas quando a natureza carnal controla esses desejos, eles se tornam concupiscências pecaminosas, desejos pecaminosos. A concupiscências da carne refere-se a qualquer coisa que agrade a natureza decaída do cristão. O cristão, ele possui uma velha natureza, a carne, o velho homem, conforme nós explicávamos ontem aqui no curso de batismo, a natureza em Adão, eu expliquei que no hebraico significa Senhor, a palavra Adão, a tradução de Adão é Senhor. Então tem o Senhor da Eva e o Senhor Jesus Cristo. Por um, o pecado entrou no mundo, por outro, o pecado saiu do mundo. Na nossa natureza adâmica, aonde que prevalece em nós o velho homem, como também uma natureza através de Jesus, que é o homem espiritual. Aceitei a Jesus, me entreguei verdadeiramente a Ele, a minha vida a Ele pertence. Como eu explicava ontem até, que nós não precisamos tatuar na nossa testa sobre nova direção, mas que as nossas atitudes denunciem exatamente essa condição de que não somos mais que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Esse Kainos, esse homem espiritual que já habita em nós, é que tem que estar à frente de todas as coisas no nosso dia a dia. Até mesmo dessas concupiscências, ou seja, dos nossos desejos. Responda a esses desejos com o seu homem espiritual, e não com o homem carnal. Duas naturezas que travam batalha constantemente. É o que Paulo vai dizer, quando ele escreve em Gálatas, no capítulo 5, dos versos 29 a 23, onde que ele diz as obras da carne, e as obras do Espírito, e o fruto do Espírito. A obra da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, que quer dizer um confronto, essas pessoas que são teimosas, até mesmo em aceitar a palavra do Senhor. Ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, ou seja, oposições, rivalidades, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Quem tais praticam estas coisas? Os tais que praticam essas coisas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu já expliquei para vocês, não aqui querendo me colocar numa condição de mais santo, nada a ver, tá? Mas só falando exatamente aquilo que eu faço, que muitas pessoas já sabem. Essa é a oração do meu dia, para que realmente o Senhor me dê a chance de exercer o fruto do Espírito nesse dia, como também as pessoas que atravessarem o meu caminho possam também vir com essa disposição de exercer o fruto do Espírito. Eu até já expliquei para vocês, contei uma historinha que realmente é verdadeira, que quando eu disse um não no meu trabalho, alguém me mandou para aquele lugar, bateu o telefone na minha cara,
E como essa é a minha oração, para que eu realmente mantenha paz, permaneci em paz, 18 horas antes de eu fechar o meu expediente, alguém me liga e fala: fulano, ele nem sabia que eu sou pastor ou qualquer coisa assim, eu estou te ligando para pedir desculpa. Depois que eu falei aquilo para você, eu não fiquei legal. Falei amém. Esse é o Deus que eu sirvo. Porque em tempo que eu peço para Ele para produzir fruto na vida das pessoas, as pessoas que Ele colocarem também no meu caminho vão produzir frutos do Espírito, que são esses: amor, alegria, paz, longanimidade, que é a paciência, benignidade, que é ser bom em todos os aspectos, bondade, fidelidade, mansidão e ter o domínio próprio sobre qualquer circunstância. Quer testar o seu domínio próprio, a sua mansidão, quer testar esse fruto do Espírito, liga para a Tim amanhã, pedindo, né? E ali você começa já a testar o seu fruto do Espírito. Para Tim, para Vivo, para Oi, qualquer uma dessas. Amém, irmãos? A concupiscência dos olhos. Os olhos são a porta de entrada no mundo da carne. Quando eu ponho o meu olhinho em alguma coisa, desejo alguma coisa, eu estou ali manifestando uma vontade. E se eu ajo com essa minha vontade, o meu instinto está fazendo com que, agindo com essa minha vontade, eu esteja pecando, vai entrar em cena o mal. O maligno, ele vai me dar todos os subterfúgios sobre todas as coisas para me facilitar a produzir isso que eu botei o olho. Eu já falei isso em pregação, já falei isso em cursos, já falei isso em aula de discipulado, né? Você viu algo que não te pertence, desvia o olhar. Porque se você olhar novamente, você está olhando para conferir. A palavra pecado, a tradução dela é errar o alvo. E a porta de entrada para todo pecado é a concupiscência, a vontade dos olhos. É desejar coisas através dos nossos olhos. Se você está olhando em coisas que realmente você está desejando, mais do que devia. Porque, irmãos, convenhamos, hoje nós temos uma consciência que, na nossa condição moral, nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Agora, principalmente aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram apresentados para Jesus num determinado momento, têm o Espírito Santo para convencer do pecado. Então, além da nossa consciência, estabelecendo esses valores morais, do que é certo, do que é errado, nós temos convencimento do próprio Espírito. Isso é pecado. Isso é pecado. Não é por aí. Ele pode até não estar falando dessa maneira, mas pode ter certeza que, a tua consciência, você está fazendo determinadas coisas, ninguém está vendo, mas você está sobre diversos olhares. Você está diante do olhar desse Deus onipresente, que vê todas as coisas, e de um demônio. Embora o diabo ele não tenha essa capacidade de permanecer em todos os lugares, mas ele planta os seus agentes, as suas hostes do mal, os seus anjos do mal, o seu demônio, para ficar no leve trás para ele. Esse é o mundo que eu estou falando, o físico e o espiritual da qual nós vivemos. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ela comeu. A queda de Davi foi através do ver. Uma tarde, diz a palavra que ele levantou-se do seu leito,
e andava passeando no terraço da sua casa real. Dali ele viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. O resto da história vocês já sabem. Tudo começa sempre pelo o desejar dos olhos. A concupiscência dos olhos envolve o que a pessoa não tem e passa a cobiçar. Revela o espírito que não pode ver nada sem desejá-lo. A concupiscência dos olhos nos envolve somente, não envolve somente os olhos, mas também a mente e a imaginação. Quantas coisas que você imaginou e que chegou às vias de fato. Só comigo? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus 5, 28. E a soberba da vida, que também não procede do Pai, mas procede do mundo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna, diz a palavra em Tiago 4,16. A soberba da vida é o orgulho de posse dos bens materiais. Tem pessoas que compram um carro e ele desfila para desfazer dos outros. Não para glorificar a Deus por essa oportunidade, dessa conquista, mas sim para se achar melhor. Tem pessoas que com coisinhas insignificantes já se acha superior. Soberba da vida é o anseio das pessoas por evidência. A glória de Deus é rica e plena. A glória do homem é vulgar e vazia. Vaidades são vaidades. Tudo é vaidade. É o que o salmista vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Salmo 115, 1. E a terceira advertência: o mundo e todos os nossos desejos passarão, verso 17. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O homem mundano, irmãos, está condenado ao desengano e à desilusão. O homem de Deus, ele está seguro da alegria permanente. É a vontade de Deus que nos livra das coisas passageiras. O mundo passa. João está afirmando que a vida é breve. Se formos consumidos nesta vida, perderemos a vida vindoura. Esse mesmo João, ele escreve nesta epístola, no capítulo 5, verso 19, em sua primeira epístola: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Concluindo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago, no capítulo 4, verso 4, diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sem dúvida, o mundo atrai o cristão por meio dessas vontades. Vontade da carne, cobiça dos olhos, cobiça da carne, cobiça dos olhos
e soberba da vida. Para o apóstolo João, o cristão que deseja permanecer em Cristo Jesus não pode fazer de suas prioridades a satisfação desses desejos de uma forma natural. Conforme nós falamos no início, por falar a verdade, Jesus foi crucificado. Isaías foi cerrado ao meio. A cabeça de João Batista foi servida numa bandeja. Por falar a verdade de Deus, muitos pastores são incompreendidos e assistem pessoas a saírem das igrejas a todas as horas. Vem no culto e no outro não vem, porque a palavra foi muito dura. Oh, Jesus! Irmão, o evangelho é radical. O evangelho, ele é para que você mude o seu comportamento. Porque a palavra de Deus, ela não só informa, como também ela transforma. Você tem que pedir exatamente para que esse evangelho te transforme. Para que você deixe de lado, não é, aquilo que está te afastando de Deus. Cobiça da carne, cobiça dos olhos e a soberba da vida. 3 coisas que farão com que você não participe com Deus na eternidade. Colocou o olho em determinada coisa, errei o alvo. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Não vou olhar mais. Eu já falei que o diabo, ele atua em detalhes. Eu até brinco com a música Detalhes do Roberto Carlos. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer. O diabo, a todos os instantes, ele vai fazer com que você se lembre, se recorde de um prazer que você teve lá fora. Quando você olhou determinada coisa, foi até aquela coisa e consumiu aquela coisa. Seja ela de que origem foi. Mas eu tenho certeza que se você está em Cristo e se você está também na prática do pecado, você é uma pessoa que não tem paz na sua vida. Porque a paz de Deus, ela ultrapassa a nossa compreensão, ela ultrapassa o nosso entendimento. Se você está deixando de ter paz, cometendo determinadas coisas, volte para Deus. Volte para Deus. Apocalipse, no capítulo 22, verso 12, basicamente fechando toda a Bíblia Sagrada, diz: eis que venho em breve, minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Jesus falando nesse seu regresso, dessa vez que ele está voltando, ele já está voltando para reunir a sua igreja. Está voltando para levar aquelas pessoas que permanecem nele. Aquele que permanece em mim e eu permaneço nele, esse pode pedir para mim o que quiser e vos será feito, será realizado. Veja o atendimento das suas orações. Veja quantas coisas ainda está te retardando de determinadas bênçãos. Apostasia, irmãos, ela começa a aparecer naquelas pessoas que acham que não precisam de Deus. Esse é um afastamento. Os países que um dia foram usados para nos evangelizar, os europeus, hoje, pela abastança financeira, ou seja, por possuir muito, se precisa de um bom médico, eles têm um excelente plano de saúde, frequentam os melhores lugares, têm os melhores carros.
Quem coloca os olhos nas coisas desse mundo vai se afastando de Deus, porque acha que não precisa de Deus. As pessoas acham que devem buscar Deus só quando tem um problema difícil de ser resolvido. Esse Deus, Ele é pessoal. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas, e por serem pessoas, eles querem se relacionar conosco. Ele te convida a todo momento para vir e participar desse culto de reverência a Ele, de receber esse maná que cai do céu, essa palavra que está sendo derramada agora para a sua vida, para essa semana. Quando o maná ele era distribuído para aquele povo do deserto, da qual aquele maná caía do céu, as pessoas, naquele afã de querer estocar o maná, pegavam uma porção maior do que Deus estava limitando para cada um, para cada família, e a porção maior que elas pegavam apodrecia, porque esse é o alimento necessário para você ser nutrido essa semana. Essa palavra ministrada aqui é o alimento oferecido para você se alimentar nessa semana. Nós não estamos aqui com o intuito de esgotar a Bíblia, claro que não. Mas nós apelamos, encorajamos vocês a continuar lendo. Essa carta tem 5 capítulos, essa epístola. Ele escreveu o Evangelho, João, ele escreveu as epístolas, primeira, segunda, terceira. A terceira é 1 capítulo, a segunda é 2 capítulos. Vai conhecer um pouquinho mais do que Deus quer falar com você essa semana ainda nessa palavra. Esse Deus fala, esse Deus já profetizou todas as coisas que nós precisamos saber através das Sagradas Escrituras. Vai na Bíblia conversar com Deus, ouvir desse Deus. Quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus. Quando nós estamos lendo a Bíblia, é Ele falando conosco. Não feche, não interrompa que esse Deus continue falando com você essa semana. Ao contrário, Ele tem mais pão para te dar. A palavra de Deus é palavra, e palavra de vida eterna. Ele quer exatamente que você compreenda isso, para que você, através dessa compreensão, você possa amar, cuidar, ensinar e discipular o teu irmão, que está morrendo através dessas cobiças que estão aí fora nesse mundo, e que não sabe que isso está levando ele para uma morte eterna. Os 7 conselhos que Jesus dá para a igreja em Apocalipse, ele encerra para cada igreja, para 7 igrejas. Ele encerra exatamente com esse verso que João também escreve: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela sua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua palavra ser uma palavra de vida eterna, Senhor. Sabemos, Senhor, que o Senhor é um Deus que está em vós o querer e realizar de todas as coisas. O Senhor é o autor da fé, o autor e consumador da fé. Como nós cantamos, Senhor, esse louvor esta noite, Pai, grave a eternidade em cada um de nós aqui, Senhor. Grave, Pai, grave, Senhor. Faça, Pai, com que realmente esses valores
temporários da nossa vida possam ser substituídos pelos valores eternos que é a sua palavra, Pai. Porque sabemos, Pai, que é nela que nós encontramos o alimento necessário, o alimento sólido para nos nutrir, para nos dar os anticorpos necessários, Pai, para que nós possamos caminhar nesse mundo de trevas, nesse mundo que jaz no maligno. Obrigado, Pai. Obrigado pela sua palavra, Deus. É o que te agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém.